Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança, seguindo a nossa temporada com o tema Ensinos de Jesus. No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o juízo. O que será que Jesus ensinou a respeito do juízo de Deus? Vai conhecer também o que a Organização Mundial das Nações Unidas fala a respeito do trabalho infantil. Teremos uma convidada especial, a Mércia, que será entrevistada e falará conosco a respeito desse tema. E também no Saúde com Esperança falaremos sobre descanso. Prepara já o teu coração, não sai daí não, que o Tempo de Esperança está só começando. Eu não sei você, mas eu tenho quase certeza que você não gosta de ser julgado. Ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de passar por um juízo, mas a Bíblia fala que todos nós passaremos por essa experiência, e Jesus ensinou bastante a respeito disso, e é por isso que o programa de hoje vai falar sobre o juízo de Deus. Agora, pare e pense um pouquinho, vale a pena você ficar acompanhando apenas assim? Não, você tem que pegar a sua Bíblia, tem que marcar na sua Bíblia, porque você precisa ajudar outras pessoas também. Por isso ainda dá tempo de você compartilhar, dá tempo de você informar para as outras pessoas do programa que está acontecendo. Compartilhe a esperança, informe a seus amigos, seus vizinhos, seus parentes que o Tempo de Esperança está no ar. E eu gosto de lembrar de você, a você também, um detalhe importante. Você que está estudando a Bíblia aqui conosco, que está aprendendo muito sobre os ensinos de Jesus, não pode esquecer da nossa assistente virtual, da Esperança. É fácil, é simples, é rápido, e você vai conseguir estudar a Bíblia na palma de sua mão. Cada dia uma nova lição. Basta acessar o QR Code. Se você não sabe acessar o QR Code, entre em contato com a gente, 9217-3089. Nós vamos orientar você, vamos instruir para que você possa estudar com a Esperança dia a dia um novo tema, dia a dia uma nova lição. Tá bom? Vamos agora parar e pensar um pouquinho no que Deus quer nos ensinar através do Revista Novo Tempo de hoje. Você sabia que o ano de 2021 foi um dos anos instituídos como um ano para acabar com o trabalho infantil? Olha, se você não tem conhecimento desse assunto, se você quer saber um pouquinho mais, fique ligado agora na entrevista. A Mércia vai trazer muitas informações direto no Revista Novo Tempo. A Organização das Nações Unidas instituiu 2021 como o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Segundo um relatório recente da Organização Internacional do Trabalho e da Unicef, o trabalho infantil atinge 160 milhões de crianças e adolescentes no mundo. Pensando nisso, hoje vamos conversar com a Mércia Silva, que é diretora executiva do Impacto, uma entidade que promove prevenção e erradicação do trabalho escravo. Boa noite, Mércia. Seja bem-vinda ao Revista. Boa noite. É muita alegria que eu vim falar com vocês. Obrigada pela oportunidade. Legal. Mércia, frases como eu trabalho desde criança e não morri, criança tem que trabalhar mesmo para se ocupar, mostram o quanto o trabalho infantil ainda é defendido, né? Conta pra gente por que é tão importante proteger as crianças desse tipo de situação. É importante diferenciar o que é um trabalho que ajuda a criança a entender sobre obrigações, ajuda a criança a entender um pouco sobre responsabilidade, sobre afazeres, de um trabalho onde ela é inserida numa lógica de exploração, onde o trabalho dela gera lucro, e o lucro exagerado para outra pessoa, né? Onde a força de trabalho dela, a saúde, o tempo do brincar e o tempo de ir na escola fica comprometido. Então, você ajudar em casa, a lavar a louça, ajudar seus pais a cuidar da roça, é diferente de você trabalhar todos os dias na produção de algo para gerar lucro. Então, são coisas diferentes. Nós combatemos aquilo que é gerador de lucro para um processo produtivo na linha de cadeias produtivas longas, que chega no supermercado mesmo. São coisas distintas. Verdade.
Bom, no Brasil, a figura do jovem aprendiz é regulamentada, né? Qual a diferença entre o programa menor ou jovem aprendiz e as formas de trabalho infantil que a ONU espera eliminar? É exatamente isso. Quando você dá a oportunidade de um jovem que vai à escola e que ele tem a chance de entrar numa grande empresa ou numa média empresa e começa a desenvolver habilidades remuneradas, inclusive, regidas pela lei, com a carteira assinada, onde tem um método de aprendizado, onde a integridade física dele, a saúde dele é preservada, onde ele aprende a lidar com responsabilidades, entregas, com os amigos, com os colegas de trabalho, onde ele tem, então, desenvolvimento profissional iniciado, respeitando a capacidade dele de aprendizado e de entrega, e respeitando o tempo dele de ir à escola. Então, há um método, há um caminho a ser percorrido, há resultados, né, relatórios esperados e uma oportunidade de ingressar naquele trabalho. Isso, então, é o jovem aprendiz de uma profissão, é um caminho técnico. É diferente de você trabalhar em um lugar onde você não tem futuro e sua saúde é comprometida, você não está amparado pela lei e muito menos com benefícios como salários, planos de saúde, alimentação e o direito de ir à escola. São distintos. Com certeza. Mércia, como a pandemia acentuou aí o trabalho infantil? O que a gente tem é que o trabalho infantil, ele geralmente se agrava quando aumenta a pobreza das famílias. Então, a pandemia aumentou muito a pobreza, porque diminuiu a possibilidade dos adultos, né, das famílias, conseguirem gerar renda com ofícios e profissões que antes existiam, como serviços que estavam suspensos, festas, shows, feiras. Todos esses trabalhos que ficaram parados ou estagnados com a pandemia, com a exigência de estar em casa por proteção, né, da saúde de todos nós, algumas empresas fecharam, o consumo caiu. Então, você teve um empobrecimento geral do mundo como um todo, aumentando a pobreza. Isso faz com que as famílias levem as crianças para trabalhos na roça, trabalhos como pedintes na rua, esses serviços mais informais. Então, aumenta, sim, a exposição dessas crianças a esses trabalhos e a outros mais graves, como a exploração sexual, inclusive, o que é mais triste. Com certeza. Mércia, para a gente terminar, como o Impacto tem contribuído para a erradicação desse crime? Como você mesmo disse, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo desenvolveu uma metodologia muito aceita e legítima junto às grandes corporações para cuidar do tema complexo do trabalho escravo ou do trabalho análogo à escravidão em cadeias produtivas. E o que a gente fez esse ano foi lançar, abrir espaço para que o tema do trabalho infantil também entre nos debates e dentro, né, dos planos de ação dessas grandes corporações. Não que elas não tenham, é que a abordagem agora é mais profissional, com maior qualidade técnica e metodológica. A gente sempre teve campanhas enormes e ações muito grandes contra a exploração do trabalho infantil sexual, contra o tráfico de crianças, pela educação, mas esse que foca no trabalho para a exploração econômica, ele ainda é bem escasso. Então, o que a gente está fazendo é ampliando essa campanha. Então, a colaboração do Impacto é iniciar essa jornada de uma abordagem técnica, metodológica, com grandes multinacionais e suas cadeias produtivas, para que a gente possa também incorporar esse tema junto com o combate ao trabalho análogo a escravo. Então, vão andar juntos esses temas. A sociedade toda envolvida. Obrigada, tudo de bom para você. Muito obrigada. Viu aí? Existe uma diferença entre você dar uma atividade para a criança e você fazer da criança um funcionário seu, um trabalho escravo ou pedagógico. Existe essa diferença, então você tem que atentar na realidade que você tem vivenciado aí e ver se de fato você não está participando dessa malfeitoria no lugar de fazer uma benfeitoria na vida da criança. Às vezes dar trabalho para uma criança, instruir ela, mostrar, é algo até sadio. Eu lembro que eu cresci assim, né? Ajudando em casa, fazendo as coisas, e é muito importante. Meus filhos nos ajudam em casa. E isso não quer dizer
que eles estão passando por um trabalho escravo. Então, atente para os detalhes e siga as recomendações, porque isso vai ajudar você enquanto família. Agora vamos para o Reavivados por Sua Palavra, aquele quadro onde a gente medita aqui num capítulo das Escrituras. Todos os dias nós temos o privilégio, tanto na rádio como na TV, de estudarmos um pouquinho mais, baseado naquilo que a gente lê, né? Todos os dias um capítulo, pelo menos, porque a ideia do Reavivados é essa, né? Você pegar ali e ler um capítulo da Bíblia, e aqui a gente comenta, a gente estuda, a gente vai ali ampliar o nosso campo de visão relacionado ao tema estudado, e para isso nós convidamos o pastor Adolfo Soares. Em seu discurso de defesa, o apóstolo Paulo apresenta 7 argumentos ou 7 ideias muito importantes. Número 1. Ele diz que é cidadão judeu e romano. A seguir, ele explica que foi educado aos pés do grande mestre Gamaliel. Também explica que era um fiel respeitador da cultura judaica. Além do mais, o apóstolo conta que era um cruel perseguidor da igreja. A seguir, ele diz que, indo para Damasco, teve um encontro com Deus e foi confrontado pelo próprio Jesus de Nazaré. A partir desse momento, ele mudou de exército e se alistou nas fileiras do cristianismo. Em sexto lugar, ele conta como Deus cuidou dele, apresentando às pessoas que o ajudaram na difícil jornada de começar como pregador do Evangelho de Cristo. Finalmente, Paulo termina seu discurso dizendo que Deus o chamara para ser pregador aos gentios. Depois dessas palavras, qual foi a reação das pessoas diante do discurso de Paulo? Elas queriam matar Paulo. Elas reagiram de forma muito negativa. O comandante mandou Paulo de volta para a prisão a fim de investigar melhor a razão pela qual as pessoas tanto queriam a morte de Paulo. Amigos, eu penso que uma grande lição da leitura de hoje é a seguinte: podemos estar bem intencionados, podemos fazer o bem, podemos nos comportar corretamente o tempo todo, mas mesmo assim sempre haverá pessoas que nos desejam o mal, que querem um pior para nós. Mas não nos preocupemos com isso, continuemos vivendo em fidelidade. Sabe por quê? Porque uma vida fiel não é algo entre você e as pessoas. Uma vida fiel é algo entre você e Deus. Muito obrigado, pastor Adolfo, mais uma vez. Você está acompanhando Reavivados por Sua Palavra, esse é um quadro importantíssimo. Lembre que o nosso plano aqui é ler a Bíblia inteira, capítulo a capítulo. Às vezes nós fazemos o ano bíblico, né? E quando fazemos o ano bíblico, as pessoas têm a tendência de ler 4, 5 capítulos. E aí você lê muita coisa e absorve pouca coisa. Quando você lê um capítulo apenas, você absorve mais. E aí você escuta o Reavivados na rádio, e aí já para e pensa naquilo que você estudou. Assiste o Reavivados, melhor dizendo, aqui no Tempo de Esperança, e aí você cresce mais no conhecimento e sabedoria para a honra e glória de Deus. Então absorva sempre, estude, escute, assista e cresça. Tá bom assim? Ficou fácil. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, é rapidinho, já já a gente volta. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Saiba como lavar corretamente as mãos para evitar o coronavírus Covid-19. Umedeça as mãos. Coloque bastante sabão. Espalhe o sabão na palma da mão, descendo até os punhos. Lave entre os dedos, de um lado e de outro, lavando a parte de cima da mão. Faça conchinhas com as mãos lavando os polegares. Por último, use a palma da mão para lavar as unhas. TV Novo Tempo, o canal da esperança. O que fazer para ocupar a mente e se manter saudável e feliz, mesmo com notícias não esperadas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça exercícios físicos. 2.
Leia livros. 3. Ouça música. 4. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Novo Tempo, o canal da esperança. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e é muito bom saber que você já está ligado, mandando mensagens aqui para a gente, 9217-3089, e muitas perguntas estão chegando relacionadas à lei de Deus e é muito bom saber que você está ligado. Lembrando que o programa de hoje vai mostrar para mim e para você o que Jesus ensinou a respeito do juízo. Mas sempre nós temos aquele quadro, né, onde a gente pode conversar, onde a gente responde as dúvidas, os questionamentos relacionados ao programa anterior que falou sobre a lei de Deus no caso de hoje, tá certo? Então nós vamos responder daqui a pouquinho. Se você ainda tem alguma dúvida, 9217-3089, manda a tua mensagem, manda a tua dúvida e nós vamos estar aqui respondendo ao vivo no Tempo de Esperança. Agora você vai conhecer um pouquinho mais a respeito da Superbom. Dá para ser inventado algo melhor do que ser feliz. Brincar, pular, abraçar. O melhor da vida é saber fazer com que pequenos detalhes jamais sejam esquecidos. Deixar o que não é tão importante para depois. O que é urgente pode esperar mais um pouco. O que é prioridade, não. Viver mais offline. Sentir a presença de quem faz toda a diferença. Envelhecer ao lado de quem se ama. Encontrar nos menores braços os melhores abraços. O melhor da vida é ter carinho pela vida. Escolher sempre o mais saudável para viver cada segundo de tudo que realmente importa. A Superbom sabe que para aproveitar a vida, ter saúde é essencial. Assim, cada detalhe será inesquecível e cada dia belas histórias serão vividas. Superbom. Saúde para viver o melhor da vida. Viu aí? Se quer ter saúde e quer se alimentar de maneira saudável, precisa procurar os produtos da Superbom. Você encontra os produtos Superbom aqui na loja Céus, pertinho de você, na Avenida Sérgio Rei, número 584. Vem na loja Céus e já conheça de perto, experimente, saboreie e tenha saúde através dos produtos Superbom. Vamos falar então agora do nosso quadro Saúde com Esperança, que traz um tema que com certeza você precisa. Eu preciso, você precisa. Estou falando de descanso. Nós não somos de ferro, não somos máquina, precisamos descansar e por isso Saúde com Esperança hoje fala para mim e para você. Atente bem às dicas, aos conselhos, às orientações a respeito da nossa saúde. Afinal, o tema hoje é descanso. Olá! Você sabia que dormir é tão sério que até inventaram um dia especial para isso? Boa parte das tarefas que foram executadas no decorrer do dia ficam armazenadas em uma região do cérebro, chamada hipocampo, que é uma espécie de memória provisória. Quando você adormece, o hipocampo começa a mandar essas informações para várias áreas do cérebro, como o córtex, que é uma área mais sofisticada, maior e permanente. O descanso é bom para a memória. Só aprende quem dorme bem. O descanso também estimula a criatividade. O organismo aproveita para se recuperar do cansaço físico, com o relaxamento muscular. O descanso também ajuda no crescimento, principalmente à noite, que se produz o hormônio do crescimento. Na criança, esse hormônio é indispensável para o desenvolvimento. E no adulto, promove a cicatrização e a reposição de células da pele.
O descanso ajuda também no sistema imunológico. À noite ele se refaz, acelera a produção de mecanismos de defesa contra infecções. Para você que tem algum problema, o descanso também ajuda a solucionar. De acordo com um neurologista da Universidade de Harvard, ele diz: enquanto dormimos, nosso cérebro conecta dados que acabou de guardar com outros acumulados no decorrer dos anos. Com essa rede de informações, somos capazes de achar um desfecho para situações que, quando estamos acordados, parecem problemas insolúveis. O sono expande os caminhos para a comunicação entre a região e todo o cérebro. Normalmente, as pessoas precisam entre 6 a 8 horas de sono. O sono tem diferentes ciclos e fases, e é preciso que elas se repitam várias vezes para que o armazenamento de dados pelo cérebro seja bem feito. Assim, alguém que dorme às horas adequadas tem sua habilidade de fixar informações quase dobrada. Da mesma forma, acordar antes de completar as 6 horas pode fazer com que se perca tudo o que estava sendo gravado e aprendido até aquele momento. O trabalho de toda uma noite vai por água abaixo. Pouco sono pode causar pouco reflexo. Depois de uma noite mal dormida, diminui a concentração. Normalmente, o motorista está atento a várias coisas ao mesmo tempo: os pedestres, os semáforos. Cansado, presta atenção em um número menor de elementos. Sensação de cansaço, ou que pode levar a um cochilo involuntário. Os sinais que o cérebro manda para os músculos ficam mais lentos. Assim é difícil frear com rapidez e em uma situação de emergência pode causar uma catástrofe. Quem dorme mal consome mais calorias. Estudos feitos por pesquisadores franceses relacionam a redução de horas de sono ao aumento de apetite. Pouco sono pode causar irritação. Nem sempre é fácil cair no sono. Doenças crônicas ou agudas, bebidas, estimulantes, o excesso de tecnologia, o estresse, problemas psicológicos e vários outros fatores influenciam diretamente na qualidade do descanso. Aqui vai algumas dicas para você que tem problema para dormir. Deite-se quando estiver com sono. Não vá para a cama para tentar dormir. Evite o uso de substâncias estimulantes à noite, como café, chá, chocolate, refrigerantes, à base de cola, nicotina, anti-inflamatórios e medicamentos com cafeína. Procure não tomar bebidas alcoólicas antes de dormir. Evite fumar. Evite refeições pesadas antes de dormir. Faça exercícios físicos 4 a 6 horas antes de deitar, de preferência ao ar livre. Procure expor-se à luz do sol logo após se levantar. Tome um banho morno de 15 a 20 minutos, 2 horas antes de dormir. Não use relógio de pulso. Reserve seu quarto para o ato de dormir, não para ler, trabalhar ou assistir, ou ver televisão. Mantenha horários regulares para dormir e acordar também, mesmo nos finais de semana. Não levar os problemas para a cama também é um fator muito importante. Vivemos hoje em dia em uma sociedade que funciona 24 horas. Existem muitas atividades como a internet, os jogos, televisão, que têm se tornado uma grande incentivadora para que as pessoas demorem mais em desligar. Dormir, então, virou um item de luxo. Por isso temos que evitar certas atividades antes de dormir. Na Bíblia, Jesus fala da importância do descanso e, sabendo disso, ele enfatiza o descanso no Senhor. Nos ensina a deixar os problemas e encontrar o descanso e paz somente nele. Ele também descansou e preparou um dia muito especial para nós, para poder descansar das atividades da semana e dedicar este dia inteiramente a ele. No livro de Êxodo, capítulo 20, Deus fala sobre esse dia. O desafio de hoje é dormir cedo, de 6 a 8 horas, por dia, por noite, criando uma rotina semanal, para aumentar a qualidade do seu descanso. Descansar é viver. Por isso, cuide muito bem do seu corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo.
Muito bom, ouviu aí? Você precisa de descanso, eu preciso de descanso, nós precisamos de descanso. Temos que conjugar melhor esse verbo descansar, né? Precisamos descansar, tanto que Deus separou um dia para que nós pudéssemos descansar. Mas agora eu quero mandar um abraço para o Marco Aurélio, quero mandar um abraço para a Raimunda, que acompanha a gente ali de São Luís do Maranhão. Mandar um abraço também para a Tilza, para minha mãezinha que está acompanhando. Tem que mandar um abraço para ela, se eu não mando um abraço para ela, ela me lembra depois. E você que está acompanhando aqui pela TV, pelas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho, por me permitir entrar em sua casa, né? Permitir que eu entrasse em sua casa, permitir que eu fosse o seu pastor aqui, cuidando de você, acompanhando detalhe a detalhe e lembrando você também de um detalhe muito importante, que se você tem alguma dúvida, se você quer saber de mais algum detalhe, é só mandar uma mensagem para o 9217-3089, que nós estamos juntos aqui, abrindo a Bíblia, entendendo a vontade de Deus. O tema de hoje fala sobre juízo, mas as dúvidas que serão respondidas estão relacionadas ao tema anterior, ou seja, a lei de Deus. A primeira pergunta é: Jesus falou da lei? Falou. Nós já sabemos. Por que as pessoas perguntam isso? Porque muitas vezes as pessoas não querem enxergar a forma que Jesus fala, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que alguém falou para você ali que você não deve passar do sinal vermelho? Qual foi a última vez que você ouviu algum amigo dizendo: ei, deixa eu te dar um conselho aí, ó. Você sabia que não pode passar do sinal vermelho? Ninguém fala, porque subentende-se que você já sabe. Mas mesmo assim, Jesus falou. E é o que as pessoas falam. Não, Jesus veio para culminar, para acabar, para, sabe, revogar a lei. É totalmente diferente do que ele mesmo diz. Em Mateus 5, verso 17, diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para anular. Eu vim para cumprir. Olha, ele está dizendo assim. Então, será que ele cumpriu mesmo? Tanto que o João pergunta assim, ó: existe alguma prova bíblica que Jesus guardava, observava a lei? Existem textos? João, eu vou aproveitar o seu nome e vou usar o livro de João, no capítulo 15, verso 10. Quando ele diz assim, ó: se você guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Veja, Jesus está dizendo que ele tem guardado, ele vive guardando os mandamentos e no seu amor permanece. Se você abrir, eu vou abrir até um parênteses, abrir a sua Bíblia em Lucas 4,16, você vai ver que Jesus tinha o costume de guardar os mandamentos. Tá certo? Agora, uma outra pergunta que veio aqui. Eu entendi o pastor Arilton falando que não foi Moisés que escreveu a lei. Se não foi Moisés, quem foi? Olha, quem foi que escreveu a lei? Pare e pense um pouquinho agora. Quem escreveu os 10 mandamentos? Vamos ver na Bíblia, né? E é por isso que eu falo, olha só. É muito importante você ter sua Bíblia, ter um caderninho, tá anotando aí. Porque se você não estiver anotando, se você não estiver marcando na Bíblia, você pode esquecer, viu? Quanta coisa você já esqueceu? Você lembra o que foi que você tomou do café da manhã ontem? Tem gente que não lembra, né? Mas as pessoas têm dificuldade. E a pergunta vem: quem foi que escreveu a Bíblia? Abra a sua Bíblia. A Bíblia não, melhor dizendo. Quem foi que escreveu a lei? Abra a sua Bíblia. Presta atenção. Abra a sua Bíblia. Ali em Êxodo 31, o último versículo do Êxodo 31. O que é que diz aí? O que é que diz na sua Bíblia? Vou esperar você ler. O que é que diz aí? E tendo acabado de falar com ele, entregou a Moisés o quê? As tábuas de pedra. Escrita como? Como é que está na sua Bíblia aí? Como é que está escrito? Escritas pelo dedo de quem? De Deus. Olha, eu vou até soltar aqui o tablet, só para falar com você. Presta atenção agora. Olha a cena. Moisés recebe da mão de Deus os 10 mandamentos. Me permita passar um pouquinho mais de tempo aqui nessa pergunta do que a gente recebeu aqui do nosso amigo. Então, ele recebe. Quando ele recebe, Deus vira para ele e fala assim: ei Moisés, deixa eu falar uma coisa para você. Vai lá embaixo, porque o povo tá no maior carnaval, ó. E Moisés vai, chega lá, vê o povo lá, bezerro de ouro, toda aquela coisa, e Moisés quebra. Pá! Se fosse você faria o quê? Diria assim: ei, Moisés, você vai escrever agora, né? Mas não. Veja o que diz Êxodo 34, no primeiro versículo. Veja o que diz. Deus virou para Moisés e disse:
vai lá, pega mais 2 tábuas de pedra como a primeira, e eu vou escrever nelas as mesmas palavras que estavam na primeira que você quebrou. O que Deus está dizendo ali? A lei é perfeita, então eu não vou deixar que um ser imperfeito escreva. Só um ser perfeito poderia escrever uma lei perfeita. E escreveu quantas vezes a lei? Quantas vezes? Fala aí, quantas vezes? 2 vezes. Interessante isso, né? Então, você olha para os mandamentos hoje e já entende. Deus escreveu os mandamentos quantas vezes? 2 vezes. Não foi uma só, não. Foram 2. Escrito com o dedo de Deus. Se você pega a sua Bíblia hoje, você vai ver que, a gente já sabe, né? Toda escritura é inspirada por Deus. Ou seja, homens movidos da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, escreveram as escrituras. Mas os 10 mandamentos, quem escreveu foi Deus. Quantas vezes? 2 vezes. Com o próprio dedo. Se você valoriza o que Deus inspirou e os homens escreveram, passe a valorizar o que Deus mesmo escreveu também. Deu para entender isso aqui? Ficou fácil, né? Olha aqui, ó. Mais uma pergunta que chega aqui pra gente. Manda uma boa noite. Manda uma boa noite aqui pra Márcia. Manda aqui, pastor, lembra da gente? Manda um alô aqui pra gente, ó. Deus te abençoe, Márcia. Obrigado pela companhia. Olha aqui, mais mensagem chegando aqui pra gente. Olha essa dúvida aqui, é interessante. Deus fica triste quando nós não obedecemos os seus mandamentos? É uma boa pergunta. Será que Deus se entristece quando não obedecemos os seus mandamentos? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Veja o que diz o verso 3 e o verso 4. Veja o que diz. Aquele que guarda os mandamentos, que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é o quê? Como é que está aí? Pesado, né? Mentiroso. Agora olha esse texto de Provérbios 28, verso 9. Provérbios 28, verso 9. O que diz em Provérbios 28, verso 9? Esse é um texto pesado. Esse aqui eu não vou nem ler aqui, eu quero que você leia daí. Provérbios 28, verso 9. Será que Deus fica triste quando a gente não observa os mandamentos? Provérbios 28, verso 9. O que é que diz aí? Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei de Deus, o que é que acontece? Até a sua oração é abominável. E uma última pergunta: se eu não sou salvo pela lei, olha, a Jussara perguntou aqui, muito boa. Se não sou salvo pela lei, por que eu devo guardar? Primeiro, vou responder com minhas palavras, depois eu vou deixar a Bíblia falar, porque aqui não é o que o pastor fala, é o que a Bíblia fala, o que Deus fala. Primeiro, leve em consideração que o mundo sem lei seria um caos. Lembre que se não existissem leis, a nossa vida seria totalmente desgovernada. E que a lei de Deus, ela não serve para nos oprimir, ela serve para nos proteger. Ela nos mostra como nós devemos andar, como nós devemos viver mais próximo à realidade que Deus preparou para a gente. E amar a pessoa. Quando Jesus resumiu, que uma pessoa mandou aqui, né? Então quer dizer que o que Jesus falou não é um novo mandamento. Alguém perguntou aqui, né? Quando Jesus resumiu a lei, ele disse: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Ele estava pegando. Amar a Deus sobre todas as coisas está dentro dos 4 primeiros mandamentos. Não ter outros deuses diante dele, não fazer imagem, não dizer o nome de Deus em vão. Amar a teu próximo como a ti mesmo é honrar o pai e a mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não mentir. É fazer ao próximo o que você não gostaria que fizesse a você. Deu para entender? Então o que foi que Jesus fez? Ele sintetizou, ele de alguma forma resumiu a lei em 2 sentenças apenas. Os 10 mandamentos. Deu para entender? Então se a lei não me salva, por que eu guardo os mandamentos? João 14,15 está a resposta. Para mim e para você. João 14,15 diz: se você me ama, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você guarda os mandamentos, sabe por quê? Por amor a Jesus. Jesus guardou os mandamentos. Jesus viveu. E até porque você já sabe, nós já falamos em outros programas aqui, guardar os mandamentos é uma característica do povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, o espírito de profecia, que a gente sabe também, mas se você levar ao pé da letra testemunho de Jesus, Jesus testemunhava uma vida de obediência, uma vida que seguia, que guardava os mandamentos também.
Então que Deus te abençoe e te ajude a guardar esses mandamentos, que Deus te ajude a ser conforme a vontade dele, que Deus te use passo a passo. E se você tem dúvida ainda sobre a lei, manda uma mensagem 9217-3089. Meu conselho para você agora, anote tudo que o pastor Arilton vai falar já já sobre o juízo. E se tiver dúvida, manda para a gente, porque esse programa é feito para você e por você. Então que Deus te abençoe, te ajude a guardar os mandamentos, porque essa é a vontade de Deus. Enquanto você medita no que conversamos agora e prepara seu coração para a mensagem, nós vamos louvar a Deus, porque é tempo de louvar. Vejo as aves do céu, não semeiam e nem colhem, alguém as sustenta. Vejo as flores do campo, não trabalham e nem tecem, e são tão belas. Eu não vou temer aquilo que virá. Cada dia tem seu mal. O importante é o agora, é viver e ser feliz. Eu posso confiar em quem conhece o caminho, que sabe tudo e me diz que posso confiar. Eu sei que o amanhã está seguro em suas mãos. Eu vou confiar, porque Ele tem o que é melhor pra mim. Eu não vou temer aquilo que virá. Cada dia
Linda canção aqui, você acaba de ouvir, meditar, ainda está com a cabeça ali na lei, né? Muito bom. Mas vá preparando o coração, porque já vamos falar do juízo, é logo depois do intervalo. Não sai daí não, porque é rapidinho. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Fumar, ter diabetes e ser obeso pode encolher o seu cérebro. Como se já não existisse razões suficientes para evitar fumar, manter o peso e os níveis de açúcar no sangue controlados, um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que os fatores de risco na meia-idade estavam ligados a mudanças vasculares potencialmente perigosos no cérebro, levando a uma diminuição rápida do globo do cérebro e o declínio das funções até uma década mais tarde. Isso é fato, mas há esperança. Esse estudo acrescenta as evidências que viver bem preserva as capacidades mentais e que há coisas que podemos fazer na meia-idade que têm efeito nos 10, 20, 30 anos seguintes no melhoramento da saúde cognitiva. Por isso, não espere. Caminhe, beba mais água e melhore sua alimentação. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Olhamos ao redor e sentimos medo. O sofrimento e a dor deste mundo parecem não ter limites. A maldade se espalha, o fim está cada vez mais próximo. Mas não precisamos temer. Não fomos feitos para a morte. Quem nos criou planejou vida eterna para nós, além daqui, sem mais tristezas, maldade, sem dor. Seu lugar está reservado. O preço já foi pago. Basta aceitar. Já estamos de volta aqui, o pastor Arilton já está preparado, você já está com sua Bíblia, já está com papel, já está com caneta. Agora a Bíblia vai falar para mim e para você o que Jesus ensinou a respeito do juízo. Vamos ouvir agora, que Deus possa tocar o seu coração e que ao ouvir essa mensagem você possa tomar uma linda decisão. Crise migratória mata milhares no Oriente Médio. Atentado em Paris deixa dezenas de mortos. Lava Jato denuncia desvios bilionários dos cofres públicos. Avião cai e mata 71. Força Chape. O mundo clama por justiça. Mas quando nós a teremos? A doutrina bíblica do juízo pode oferecer uma resposta satisfatória. Localizado às margens do deserto de Judá, o Mar Morto
com extensão de 650 quilômetros quadrados, é uma pequena incisão geográfica entre Israel e a Jordânia. Atualmente, os dois países dividem seu controle. Em hebraico, recebeu o nome de Yam Hamelach, Mar Salgado. É, na verdade, um enorme lago, chamado de mar por sua incrível extensão. Ficou também conhecido como Mar Morto, devido ao alto índice de salinidade, impossibilitando qualquer forma de vida em suas águas. Mas essa região nem sempre foi assim. Como a mais bela entre as cidades do Vale do Jordão, achava-se Sodoma, situada em uma planície que era como o jardim do Senhor, pela sua fertilidade e beleza. Ali florescia luxuriante vegetação. Ali era a terra da palmeira, da oliveira e da videira, e as flores derramavam seu perfume através de todo o ano. Ricas plantações revestiam os campos, e rebanhos de gado cobriam as colinas. Este foi o local escolhido por Ló para habitar, após separar-se de seu tio Abraão. Mas os juízos de Deus viriam sobre essa ímpia cidade. Após haver rejeitado as advertências divinas, chegou o dia da grande destruição. A Bíblia declara: saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Súbita e inesperadamente, como que se fora o estrondo de um trovão provindo de um céu sem nuvens, desencadeou-se a tempestade. O Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre as cidades e a fértil planície. O belo vale de Sidim tornou-se uma desolação, um lugar que nunca mais seria construído ou habitado. Testemunha a todas as gerações da certeza dos juízos de Deus sobre os transgressores. Judas declara: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Jesus falou abertamente sobre o juízo enquanto esteve aqui na terra. Ele disse: digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, darão conta dela no dia do juízo. Esta mesma verdade foi ensinada por Paulo. Em seu discurso em Atenas, ele declarou: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Todo ser humano um dia será julgado, e o juízo ele se torna necessário para sabermos quem vai se salvar e quem vai ser condenado. O juízo divino revela quem dentre os mortos está salvo, sendo, portanto, considerados dignos de ressuscitarem na primeira ressurreição. Também revela quem dentre os vivos aceitou a Jesus e permaneceu fiel a Ele, sendo assim dignos da transladação. O juízo ainda vindica a justiça divina em salvar aqueles que aceitaram a graça de Jesus e destruir aqueles que rejeitaram a Cristo como Salvador. Assim como nos julgamentos atuais, um tribunal se estabelece. O réu é o pecador, Deus é o juiz, o advogado é Jesus Cristo, o acusador, Satanás, as testemunhas, os anjos, e o código moral, a lei de Deus.
É isso que ensina a Bíblia. Então, o juízo divino, ele terá todos os elementos que nós conhecemos hoje. E esse juízo pode ser dividido em 3 fases, que nós chamamos de juízo pré-advento ou investigativo, juízo comprobatório e juízo executivo. A primeira fase do juízo pode ser encontrada aqui, em Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. O texto assim diz: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Esta primeira fase do juízo, ela teve o seu início no dia 22 de outubro de 1844. De acordo com a profecia de Daniel 8,14, quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E a purificação desse santuário celestial tem a ver com a primeira fase do juízo, que nós chamamos de juízo pré-advento ou juízo investigativo. É nesta primeira fase que todos os casos são decididos para a salvação ou para a perdição. Terminada esta fase, Jesus voltará a essa terra para dar a recompensa aos salvos. Vai se iniciar um período de 1000 anos e durante esse período vai acontecer a segunda fase do juízo, que nós podemos chamar de juízo comprobatório. O Apocalipse, no capítulo 20, versículos 11 e 12, fala sobre essa segunda fase do juízo. Vi um grande trono branco, e aquele que está nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Outro livro ainda, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Este juízo é o juízo comprobatório, que acontece durante o milênio, é o juízo dos ímpios. Nesta fase, não há mais oportunidade de salvação, mas aqui é apenas para descobrirmos o motivo da perdição dos ímpios. Imagine você uma família. Todos os membros se salvam com exceção de uma pessoa. Esses salvos vão perguntar do destino desse parente e então nesse juízo nós saberemos o porquê da condenação de cada pessoa. E quando nós entendermos isso, Deus será glorificado por ter salvo estes e condenado aqueles, porque finalmente todos os que não aceitarem a graça salvadora de Jesus serão condenados. E a aplicação da sentença é chamada no Apocalipse de juízo executivo. E é o capítulo 20 quem descreve. Apocalipse 20, versículo 9 diz: Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu a todos. Esta é a terceira fase do juízo, juízo executivo. Então, amigo, eu queria que ficassem claras na sua mente 2 verdades. Primeiro, todos nós um dia iremos a juízo. Segundo, nós só temos 2 destinos. Ou será a salvação eterna ao lado de Jesus, ou a condenação eterna no lago de fogo. Depois de aprendermos mais sobre o juízo de Deus e entendermos que todos um dia vamos comparecer perante o tribunal celestial, não gostaria você hoje de suplicar a Jesus para ser seu advogado? Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai Santo, sabemos que um dia o juízo chegará. Nós queremos estar protegidos pelo Senhor. Por isso, queremos aceitar a Cristo como nosso Salvador, como nosso advogado, para que no grande dia do juízo o nosso nome seja absolvido e recebamos a salvação e a vida eterna. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Deus ama você.
Deus quer ver você feliz, quer salvar você. Mas infelizmente as nossas escolhas nos levam para um caminho totalmente contrário. E essas escolhas pesam na balança da justiça de Deus. Pare e pense um pouquinho. O juízo é inevitável, mas você pode evitar as ações erradas. Você pode se apegar a Deus e viver segundo a vontade dEle e receber de Jesus as promessas que Ele tem feito para você. Afinal, Ele quer ver você feliz, Ele quer salvar você, Ele quer fazer de você mais que vencedor. E se Jesus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele disse que viria e veio. Disse que morreria e morreu. Disse que ressuscitaria e ressuscitou. Jesus também falou que vai voltar. E Ele vai voltar para buscar a mim e a você. E nesse grande dia, eu quero estar ao lado daqueles que recebem de Deus a coroa da vida, que recebem de Deus o privilégio de receber aquele abraço, porque meus atos ruins foram perdoados, porque eu entreguei minha vida a Jesus e busquei viver em novidade de vida, e o juízo já não me trazia mais temor, porque eu sabia que andava com o meu Salvador. Tome essa decisão você também, ande com Jesus, aceite o perdão que Ele te oferece e viva em novidade de vida. Quando eu clamei
Quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão